Eu não sei como você chegou até aqui hoje. Talvez tenha sido por hábito. Talvez por cansaço. Talvez porque em algum lugar dentro de você ainda exista uma esperança silenciosa de que Deus fale, mesmo quando tudo parece repetido. Mas presta atenção nisso com calma. Deus nunca desperdiça encontros, mesmo aqueles que parecem comuns demais para carregar algo extraordinário. Talvez você esteja vivendo dias que parecem todos iguais. Acorda, levanta, segue, trabalha, resolve o que dá, empurra o que não dá. Ora quando sobra força, dorme quando o corpo pede e recomeça no dia seguinte como quem apenas sobrevive. E no fundo do coração, existe uma sensação difícil de explicar. Não é falta de fé, é cansaço espiritual acumulado. Deixa eu te dizer algo com cuidado, sem pressa, sem acusação. Existe uma diferença profunda entre continuar caminhando com Deus e apenas permanecer no caminho por obrigação. E talvez você esteja exatamente nesse ponto. Ainda aqui, ainda crendo, ainda buscando, mas com um coração pesado demais para celebrar. Presta atenção nisso. O texto que hoje nos acompanha começa em um lugar muito específico, mas extremamente comum. A porta do templo. Um lugar de passagem. Um lugar sagrado. Um lugar onde pessoas iam orar, buscar Deus, cumprir seus rituais. E ali, todos os dias, havia um homem. Sempre no mesmo lugar. Sempre com a mesma necessidade. Sempre pedindo a mesma coisa. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Não literalmente à porta de um templo, mas preso em um ciclo. Pedindo sempre a mesma resposta. Clamando sempre pela mesma solução. Esperando sempre por um pequeno alívio que te permita continuar mais um pouco. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Não pedimos transformação, pedimos trégua. Não pedimos mudança profunda. Pedimos que a dor diminua. Não pedimos um novo começo. Pedimos apenas força para suportar o mesmo cenário. Isso pode doer um pouco, mas é necessário ouvir. Às vezes, nossa fé não está errada. Ela só está cansada demais para desejar algo maior. E então nos contentamos com esmolas espirituais, quando Deus preparou restauração completa. Aquele homem não estava ali por um dia ruim. Ele estava ali há anos. A deficiência fazia parte da identidade dele. A limitação havia se tornado rotina. E talvez o mais perigoso. O milagre já não fazia mais parte da expectativa. Talvez você esteja vivendo isso agora. Não desacreditou de Deus, mas deixou de esperar algo diferente. Passou a acreditar que esse é o máximo que a vida espiritual pode oferecer neste momento. Um pouco de consolo, uma palavra aqui, uma força ali, e segue. Deixa eu te perguntar algo com honestidade pastoral. Você ainda acredita que Deus pode te levantar? Ou só espera que Ele te ajude a permanecer sentado onde está? Pedro e João estavam indo orar. Nada de especial, nada de anunciado, nada de espetáculo. Era um dia comum para quem caminhava com Deus, mas que se tornaria um divisor de águas para alguém que achava que nada mudaria. Talvez hoje seja exatamente assim. Para você, não parece um dia diferente. Não parece um devocional diferente. Não parece uma palavra diferente. Mas Deus costuma fazer coisas eternas em dias que nós chamamos de normais. O homem pede esmola, e isso revela algo profundo sobre nós. Pedimos aquilo que conhecemos. Pedimos aquilo que aprendemos a esperar. Pedimos aquilo que parece possível dentro da nossa limitação atual. Presta atenção nisso com muito cuidado. O problema não é pedir pouco. O problema é viver tanto tempo na dor que passamos a acreditar que pouco é tudo o que podemos receber. Talvez você esteja pedindo apenas um alívio financeiro. Talvez esteja pedindo apenas que a ansiedade diminua. Talvez esteja pedindo apenas que esse peso emocional fique um pouco mais leve. E Deus, em silêncio, esteja querendo te dar algo muito maior. Mas você não consegue nem imaginar. Isso acontece porque o cansaço espiritual estreita a visão. A dor prolongada reduz
expectativas. A espera longa ensina a sobreviver, mas desaprende a sonar. Pedro olha para aquele homem e diz algo que parece frustrante à primeira vista. Não tenho prata nem ouro. É como se dissesse: eu não posso te dar o que você está pedindo. E talvez essa seja uma das frases mais difíceis que Deus já te disse em silêncio. Quantas vezes você orou e sentiu que Deus não respondeu? Quantas vezes você pediu algo legítimo e ouviu apenas o silêncio? Talvez não fosse ausência. Talvez fosse preparo. Deixa eu te dizer algo com calma. Deus nem sempre responde porque não quer aliviar. Às vezes ele não responde porque quer transformar. E transformação nunca é apressada. O homem queria continuar vivendo. Deus queria fazê-lo andar. O homem queria sobreviver mais um dia. Deus queria mudar a história inteira. Mas isso exige algo que nem sempre estamos prontos para oferecer. Confiança além do controle. Talvez você esteja aqui hoje exatamente nesse lugar. Entre o que você pede e o que Deus deseja fazer. Entre a esmola, que parece suficiente, e o milagre que parece assustador demais. Porque andar significa responsabilidade. Andar significa sair do lugar conhecido. Andar significa deixar a porta do templo e enfrentar o caminho. E talvez, sem perceber, você esteja preferindo ficar à porta, porque ali é seguro, ali é previsível, ali você já sabe como viver. Presta atenção nisso. Deus não está te condenando por estar cansado. Ele não está te acusando por pedir pouco, mas Ele está, com amor, tentando te mostrar que Ele tem algo melhor. Não mais fácil, não mais rápido, mas mais profundo. E talvez esse seja o início de um novo ciclo espiritual para você. Não um ciclo de euforia, mas de reconstrução. Não um ciclo de promessas rápidas, mas de obediência silenciosa. Porque antes de qualquer transformação, Deus precisa preparar o coração para soltar o pouco que aprendeu a chamar de suficiente. Fica aqui, porque ainda há muito que precisa ser dito, e muito que precisa ser curado. Ponto. Calma. Calma. Presta atenção nisso agora, com o coração aberto, sem se defender. Porque a partir daqui, Deus começa a tocar em áreas que normalmente evitamos olhar quando estamos cansados demais para mudar. Pedro não disse apenas que não tinha prata nem ouro. Ele disse isso olhando nos olhos daquele homem. E isso muda tudo, porque Deus nunca nos confronta à distância. Ele sempre se aproxima antes de falar verdades difíceis. Talvez você esteja vivendo um tempo em que Deus parece mais silencioso do que antes. Menos respostas rápidas, menos emoções fortes, menos sinais evidentes. E isso pode gerar uma confusão interna muito grande. A gente começa a pensar: será que Deus se afastou? Será que eu fiz algo errado? Será que minha fé esfriou? Mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado. Às vezes, Deus silencia não porque se afastou, mas porque está nos amadurecendo. E amadurecimento quase nunca é confortável. O homem continuava sentado porque nunca tinha aprendido a andar. Não era preguiça, não era falta de vontade. Era limitação internalizada. Era identidade construída em torno da dor. Talvez você esteja vivendo isso hoje. Você não vive mais apenas uma fase difícil. Você começou a se enxergar como alguém que sempre vai viver assim. E isso é perigoso espiritualmente. Quando a dor se prolonga, ela começa a ensinar mentiras silenciosas. Ela diz que você nasceu para suportar, não para florescer. Ela diz que seu papel é aguentar, não avançar. Ela diz que Deus até ajuda, mas não transforma totalmente. Presta atenção nisso. O problema não é a dor que você sente. O problema é a narrativa que você construiu para sobreviver a ela. Pedro e João representam algo muito importante aqui. Eles não oferecem o que o homem pediu, mas oferecem o que ele precisava. E isso nem sempre coincide. Quantas vezes Deus tentou te conduzir para algo mais profundo, mas você resistiu porque estava esperando outra coisa? Quantas vezes você pediu direção, mas ignorou o convite, a obediência diária? Isso pode doer um pouco,
mas é necessário. Muitas vezes queremos mudança sem processo, milagres sem reconstrução, cura sem confronto interno. Mas Deus não trabalha assim. Ele não nos levanta apenas para impressionar outros. Ele nos levanta para nos ensinar a andar de um jeito novo. Pedro diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Percebe? Ele disse: ande. E andar, espiritualmente, quase sempre, começa antes da segurança total. Começa antes da clareza completa. Talvez você esteja esperando sentir mais fé para obedecer, mas muitas vezes a fé vem enquanto você obedece. Existe um tipo de fé que nasce do conforto. O homem poderia ter recusado. Isso não faz sentido. Eu nunca andei. Isso não é prudente. Mas ele se levanta. Foi um rompimento interno com anos de identidade ferida. Talvez hoje Deus esteja te chamando para um levantar parecido, não externo ainda. Levantar da mentalidade de sobrevivência. Levantar da fé mantida apenas por obrigação. Levantar da culpa silenciosa que diz que você está sempre atrasado espiritualmente. Presta atenção nisso. Ele te vê como alguém em processo. O problema é que nós comparamos processos. Olhamos para outros que parecem andar mais rápido, mais firmes. Mas o homem não foi curado olhando para os outros. Ele foi curado respondendo ao chamado pessoal de Deus. Talvez você esteja cansado porque está tentando viver uma fé que não é a sua, um ritmo que não é o seu, uma expectativa que não veio de Deus, mas das pessoas. Deixa eu te dizer algo muito importante agora. Quem está com pressa somos nós. Pressa de melhorar. Pressa de provar que estamos bem. Ele não resolve tudo de uma vez, porque sabe que você não suportaria. Ele transforma de dentro para fora, lentamente, silenciosamente, fielmente. O homem começa a andar, mas também começa a louvar. Isso revela algo profundo. Nossa gratidão deixa de ser apenas por alívio e passa a ser por identidade restaurada. Talvez hoje você louve pouco porque sente pouco, porque anda pouco, mas ele te convida a caminhar. Caminhar sem entender tudo. E muitas vezes é uma escolha feita por medo, não por fé. Você não precisa dar passos gigantes. Um dia de cada vez. Lento, eu quero te ensinar a andar de novo. Porque ainda existe algo muito profundo que precisa acontecer. Agora, deixa tudo desacelerar por dentro. Não tenta entender cada frase. Não tenta organizar pensamentos. Talvez, enquanto você ouvia até aqui, algumas coisas começaram a se mover silenciosamente dentro de você. Uma lembrança antiga. Um cansaço que você aprendeu a carregar calado. Isso é Deus tocando onde as palavras sozinhas não alcançam. Presta atenção nisso, com carinho. A entrega verdadeira quase nunca acontece de forma explosiva. Ela acontece quando o coração cansado de resistir finalmente descansa. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte. Forte na fé. E sem perceber, essa força virou um peso. Deixa eu te dizer algo com muita ternura agora. Ele te chamou para ser verdadeiro diante dele. Talvez você esteja segurando coisas que Deus nunca te pediu para carregar. Culpa antiga. A sensação de que falhou espiritualmente. O medo de nunca mais voltar a ser como antes. Mas presta atenção nisso. Deus não quer te levar de volta para quem você era. Ele quer te conduzir para quem você está se tornando. E isso exige rendição. Mas aquela rendição simples, honesta, quase silenciosa, onde o coração diz: Pai, eu não sei mais como fazer sozinho. Talvez essa seja a oração mais poderosa que você pode fazer hoje. Então, se puder, aí onde você está, dentro do seu ritmo, abre as mãos. Não fisicamente apenas, mas por dentro. Como sinal de quem não quer mais controlar tudo. E agora com calma vamos orar juntos. Pai, aqui está um filho cansado. Aqui está uma filha sobrecarregada. Não estamos aqui porque somos fortes. Estamos aqui porque precisamos de Ti.
Tu conheces cada pensamento que pesa, cada noite mal dormida, cada oração feita no automático, cada lágrima que nunca caiu, mas ficou presa por dentro. Hoje nós não te pedimos esmolas emocionais, não te pedimos apenas um alívio rápido. Nós te pedimos transformação, mesmo que seja lenta, mesmo que seja em processo, mesmo que doa um pouco. Pai, ensina-nos a confiar nos teus planos, mesmo quando eles não se parecem com os nossos. Ensina-nos a soltar o controle, a soltar expectativas humanas, a soltar a pressa que nos adoece. Em nome de Jesus, toca agora onde ninguém mais vê. Cura culpas antigas, restaura a identidade ferida. Levanta o que ficou paralisado por medo. Assim como aquele homem se levantou e começou a andar, nós pedimos: levanta-nos por dentro, não para correr, mas para caminhar contigo, dia após dia. Pai, traz descanso. Descanso na mente, descanso no coração, descanso na alma. Que essa pessoa sinta agora não um entusiasmo passageiro, mas uma paz profunda, firme, silenciosa. A paz de quem sabe que não está sozinha no processo. Nós entregamos o passado que pesa. Nós entregamos o presente confuso. Nós entregamos o futuro que ainda não entendemos. E escolhemos confiar, mesmo sem ver tudo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem sentir tudo. Agora, permanece em silêncio por alguns instantes. O fale nada, não peça nada. Só respira e deixa Deus cuidar do que você não consegue. Esse silêncio também é oração. E quando você voltar aos poucos, lembra disso. Deus tem o melhor, não o mais fácil, não o mais rápido, mas o melhor para a sua alma. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com o seu coração, compartilha com alguém que está cansado, ferido, ou quase desistindo da fé. Às vezes, uma palavra chega como resposta de oração para outra pessoa. E se você sentir no coração, continua caminhando comigo nesses devocionais. Não como obrigação, mas como um lugar de encontro, descanso e reconstrução. Que o Senhor te abençoe. Que Ele te guarde. Que Ele te conduza com paciência e amor nesse novo ciclo. E que, passo a passo, você aprenda a andar de novo no tempo dele.